Boa tarde a todos e todos. Com alegria que estamos aqui, nesse momento de celebração de mais um ano do Mensageiro do Bem, agradecendo o honroso convite de todos que fazem essa casa, de todos os que participam da elaboração de todos os trabalhos. Com muita alegria que, desde há muito, tenho participado e tenho, de alguma forma, atendido os convites que me são feitos, estando pelo menos presente, para passar um sorriso, um abraço, uma palavra de incentivo, para que nós não venhamos a desistir de ser um mensageiro do bem. O comentário que nos cabe fazer agora à tarde é sobre uma das sentenças mais importantes de Jesus, principalmente para os nossos dias. O reino do céu está dentro de vós. Ele trouxe essa regra de ouro para todos nós que, interpretando os sentidos da vida, analisando os acontecimentos da vida, trazemos para nós, muitas vezes, projeções que não são tão acertadas, mas são as com as quais nós conseguimos viver. Então, para aqueles que se acham, que se entendem, que se alinham à condição de humilde, é a bem-aventurança primeira. Mas, ao invés de trazer o reino dos céus como um lugar para além de nós, como muitas vezes pensado, ele diz que sim, que a humildade tem como sua paga o reino dos céus, mas o reino dos céus não está além, está dentro de nós. Então, a questão de esperar um momento para se alcançar essa bem-aventurança dá a condição de experimentar agora tudo que se imagina de bondade, de paz, de tranquilidade no reino dos céus está ao alcance, bastando apenas ser acessado, e pela humildade, pela via da percepção, da análise, como um objeto de estudo de mais atenção. Para aqueles que têm a vida apenas na fé na matéria, Jesus traz uma revelação muito importante, que a matéria, sim, tem a sua importância, mas que para além da matéria, dentro, no espírito, há um espaço que existem sabores, existem doçuras, existem frutos, que não são experimentados somente pelas questões físicas, é preciso algo mais. E nessa essência ele vai nos conduzindo aos assuntos espirituais. Mas para os religiosos também é um momento de reflexão, porque se, não dependendo das religiões, o reino do céu está dentro de cada um de nós, independente da religião que cada indivíduo professe, ele tem dentro de si essa possibilidade de paz, de religação, de renascimento, de obtenção da doçura, em que ele imagina apenas ser possível pelo exercício da religião. Para os que veem no trabalho como a única fonte de representação de estar aqui, o único sentido de se estar aqui na Terra, ele traz um trabalho que não pode ser transferido para ninguém, e do qual só nós somos responsáveis pela sua execução. É o de acessar esse conteúdo. É o de estabelecer essa construção, não que ela vá ser alterada na sua formatação, mas pela construção da percepção, cada elemento vai se descortinando aos nossos olhos e nós vamos experimentando à medida que nos dedicamos, à medida que nos decidimos a viver mais e viver melhor. Para aqueles que gostam da administração, para aqueles que gostam do poder, Jesus nos informa que este conteúdo é a miniatura do universo, dentro de cada um de nós. E esta miniatura do universo, para ser administrada, precisa de um administrador, de um governador supremo. E como nós estamos na fase de cada um decidir o que é melhor para o governo alheio a nós, Jesus traz um comentário para que a gente preste mais atenção no governo interno a nós, do qual são necessários contar com vários ministérios, a nomeação de vários ministérios, como diz Emmanuel. E esses vários ministérios, quais sejam a reflexão, o respeito,
o amor ao próximo, o sentir bem, a fé, a esperança, a percepção de que existe algo a mais do que a aparência física, dá a gente a possibilidade de comunicação, de dialogar com horizontes mais amplos e maiores. E no parlamento das ideias, ouvir o que cada demanda nos chega, como cada demanda nos chega, dando fiel cumprimento a servir ao mundo através de Deus, e não servir a Deus através do mundo. Então, a percepção de que nós somos este universo em miniatura, que precisa ser administrado, o reino dos céus precisa ser administrado, traz um novo sentido de administração, um novo sentido de direção. E aí eu me torno responsável por aquilo que eu somente responsabilizo os outros. As dificuldades que eu imaginava que os outros me causavam, administrando dessa ou daquela outra forma, agora eu imputo somente a mim, tendo facilidade ou tendo dificuldade nos diálogos, nas negociações, nas demandas, e saber que todos esses recursos estão à disposição, à minha disposição, mas para as atitudes mais nobres. Eu não posso, né, ter todos esses elementos nobres, a legislação celular, para que eu promova a situação somente de desordem, tanto orgânico quanto na sociedade. Para aquele que não tem muito interesse pelo estudo, não tem muito interesse pelo trabalho, e pensa somente na terra como um passeio, Jesus nos informa que o reino dos céus estando dentro de nós não é uma coisa que eu possa, não é uma circunstância em que eu possa abrir mão, em que eu possa menosprezar. Porque se, com toda a percepção de trabalho aqui, para alcançar esse bem futuro, me é renovada a ideia, me é transformada a ideia de que eu não preciso ir para lá, mas ele já está aqui, enquanto mais eu acesso, enquanto melhor eu administro, enquanto melhor estabeleço esse contato, mais eu tenho lucro nesse sentido. Mas eu tenho a necessidade de conhecer para viver melhor, para sentir melhor. E a partir do momento em que eu estabeleço a visão para o outro, e ele também tem o reino do céu dentro dele, o que torna diferente a nós, o que me torna diferente dele, é apenas um momento de percepção em que cada um está. Então, nem eu julgo que ele está além de mim, e por isso eu não me porto de maneira a me deprimir, né, de menosprezar, nem tampouco eu coloco ele na posição inferior a mim, porque estamos todos no momento de aprendizado dessa percepção. De outro modo, para aqueles que entendem que a saúde, né, é aquele bem mais precioso e que lhe falta, Jesus diz que o reino dos céus estando dentro, essa cura, essa melhora, essa transformação depende de cada um de nós. Então, o remédio, como a própria palavra já está dizendo, vai ser o móvel, mas não vai ser o fim. O fim é a determinação em mim de conquistar essa transformação, essa cura. E aí nós paramos para pensar, e aquelas circunstâncias em que na própria medicina não há cura? Nós estamos no processo de tratamento das nossas dificuldades, das nossas ausências de conhecimento. E essas ausências, essas dificuldades nos trouxeram até aqui. Então, no processo de aprendizado, sendo entendido aquilo que faltava ser aprendido, a cura é feita, a cura acontece. Embora o momento que estejamos vivendo não pode ser transformado, mas a projeção para um momento melhor, ela já começa de agora. A transformação, a esperança não é mais o sentido somente de espera, ela passa a ser uma certeza. Então, para aquele que entende que as dificuldades com a saúde, né, são somente a sua via crucis e que elas são necessárias,
serem experimentadas aqui, por ser um planeta de dificuldades, Jesus traz para muito além. De que, independentemente da circunstância em que eu estou, de prova ou expiação, eu tenho uma missão. E eu não posso ser indolente com essa missão. Eu não posso ser negligente com ela. Eu não posso deixar para depois uma situação que me cabe tomar conta agora. E ainda que eu pense que eu não possa tomar conta na integralidade, eu vou administrando à medida que a minha percepção vai identificando o que existem dentro desse reino dos céus. Que elementos existem? Se eu identifico que Deus está nesse reino dos céus, como amar a Deus? Como honrar esse Pai? Como falar a Ele se Ele sabe de tudo? Se Ele está dentro de mim, como dizer a Ele? Como informar? E aí vemos mais uma vez Jesus nos falando, no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 8, que quando nós quisermos conversar com Ele, entrasse em nossa intimidade, mais uma vez, no reino dos céus, que está dentro de nós. E aí Ele falasse, mas não que Ele tudo ouve, Ele que tudo vê. E essa percepção do tudo vê dá a gente não apenas a informação de ser ouvido, mas de ser visto, de ser analisado no conteúdo, de ser analisado no todo. E não ser visto apenas um retrato daquele momento em que nós, de alguma forma, nos ajoelhamos, nos penitenciamos ou colocamos uma aparência externa para que os outros, analisando essa aparência, identifiquem em nós o traço de um bom cristão ou do homem de bem, como está no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa leitura de que toda a minha história está sendo vista naquele momento em que eu me dirijo ao Pai, muda a minha concepção. Eu não me entendo mais como um coitadinho, eu não me entendo mais como aquele que intercede a Deus e por isso mesmo, reconhecendo o valor de Deus, merece ter o objeto do pedido, mas eu me coloco na condição daquele que analisa. Porque as leis universais estando na minha consciência, estando dentro de mim, não é apenas aquilo que as leis da sociedade me permitem fazer, que me trazem a condição de ser bom ou de não ser bom, mas aquilo que eu faço com a intenção que eu tenho. E como diz Paulo de Tarso, quando eu faço bem, mas em mim o pensamento não é bom, há em mim uma falsa presença da bondade. E é nesse momento que nós vamos identificando que todos os nossos feitos, eles falam do momento de percepção que nós estamos atravessando. Nem melhores, nem piores, nem superiores, nem inferiores, apenas diferentes. Então, o julgamento, como disse Jesus, passa a ser analisando a mim primeiramente. Passa a ser tendo a minha medida interna. E por essa medida interna, eu sei que é perdoando que eu vou perdoar. É sendo perdoado que eu vou conseguir perdoar. Mas é perdoando que eu vou também compreender e preciso dar o perdão. Preciso dar o perdão. Quando nós pensamos na dificuldade que é perdoar, analisamos quais são os entraves. É o orgulho, é a mágoa, é a tristeza, é eu querer fazer justiça e não achar meios, é a percepção do que os outros vão pensar que vai me dar a condição de entender que eu não devo agir assim. Mas a partir do momento em que eu penso que é mais difícil eu pedir perdão, eu me coloco na posição também de quem precisa, de quem é carente. E nessa posição de carência, eu vejo que o outro também é carente. De um novo recomeço, de uma nova oportunidade, e peço também essa nova oportunidade. Então é assim que nós vamos nos construindo, é assim que nós vamos nos descobrindo, é assim que nós vamos nos percebendo e vendo que o reino dos céus como propriedade não existe, mas como uma construção. E não adianta eu imaginar o reino dos céus no espaço além de mim, que está pronto, se eu não fizer por merecer estar lá. Então, sendo uma propriedade, cada um teria como, de alguma forma, se sentir superior por possuir. Mas
não vindo por aparências exteriores, essa propriedade é uma conquista. Então, tudo aquilo que eu vou fazer vai falando de como nas minhas ações o Evangelho existe, como na minha fala, como no meu procedimento, como no meu pensamento, como na minha forma de lidar com as questões mais mínimas do dia a dia. Então, já não há uma ideia de apresentar aos outros o céu que eu não possuo, de um céu que eu não tenho contato, de um céu que está apenas na minha fala. Por quê? Porque eu não vou conseguir enganar pela energia que eu emito. Ouvimos para pessoas das mais variadas denominações religiosas falando sobre Jesus com um tom de voz que traz a gente constrangimento, ou por não saber, ou por não estar em dia com aquela informação, não fala ao coração. E a doutrina espírita nos ensina que não é preciso apenas moralizar os nossos comportamentos, é preciso dulcificar os sentimentos. Então, quando temos informação de um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes, ele não traz apenas a informação, ele traz o carinho, ele traz o cuidado, e em todas as suas mensagens ainda diz do paternal Bezerra, do humílimo Bezerra, trazendo a gente o reino dos céus apresentado na sua integralidade, na sua inteireza. Observamos as ações de Jesus e vemos que nele, né, quando ele faz a afirmação a Pilatos de que o seu reino não é deste mundo, nós entendemos que tantos mundos eles estejam falando, mas especificamente do nosso. Mas o reino dele, o mundo dele, apresentado em todas as suas ações, em todas as suas formas mais excelsas de amor, nos dão a dimensão de que sim, ele vivia no céu, mas estava conosco na terra, partilhando esse duplo ambiente. E nessa partilha, o que ele veio nos trazer? Somente uma história? Ou ele nos veio trazer a mais bela história? Ele nos veio contar de coisas que nós precisávamos saber e não tínhamos a dimensão dessa necessidade. Como ainda hoje, por mais que nós queiramos emitir comentários, nós estamos nas primeiras séries de uma escola com informações, né, e querendo ter definições, melhor dizendo, de que nós vamos só ter conceitos depois das graduações, depois, né, dos doutorados. Definir Deus, por exemplo, definir o que é, né, a vinda de Jesus, mas nós podemos já aproveitá-la, já senti-la, vivenciá-la, né, não tentando escanear os pensamentos dele, mas nas regras que ele nos trouxe, nos conselhos, nas informações, nos convites, para que nós saibamos perceber que esse convite para que a gente realize as pequenas tarefas nos capacite também para as grandes obras. E a gente não queira de uma vez fazer tudo, mas a gente faça com sentimento cada pequena tarefa que está ao nosso alcance, que são grandes feitos, que são grandes realizações para aquilo que nós vimos pedindo há milênios, né? Que é a oportunidade de trabalho, de recomeço, no bem, né? Sabendo de todas as nossas limitações, mas precisando principalmente olhar para cima, olhar para aquilo que nos vem do mais alto e saber que tudo aquilo que nós rogamos a Deus do mais alto está dentro de nós, está no céu da consciência. E essa forma de necessidade de acesso, eu vou dimensionando em cada vez que eu preciso agir melhor e ainda não tenho condição. Em cada vez que eu preciso abordar melhor um assunto, seja em família, seja no trabalho, seja na sociedade, seja na casa espírita em que trabalhamos, e nós não procedemos da maneira mais honrosa, mais alegre, mais inteira, mais perfeita, pelas limitações que ainda temos, não só de percepção, mas ainda não estamos completamente libertos das vaidades, né,
do orgulho, de mostrar muitas vezes mais do que aquilo que realmente conseguimos apresentar. Mas estamos em estudos, estamos em ensaios, estamos nesse grande experimento. E nesse gnoxialton socrático, vamos descobrindo e analisando a cada dia o que foi que eu fiz, como deveria ter agido melhor. E nessa percepção do agir melhor, por que eu não agi melhor? O que me faltou? Me faltou conhecimento ou me faltou perseverar nesse conhecimento? Faltou a perseverança da ação na bondade. Mas a percepção da bondade eu já sei, porque eu já falo nela. Então, o que me falta? O que me falta fazer nessa conexão desse reino dos céus que está dentro de mim, com essas aparências que eu ainda tenho, e que identifico nessas aparências serem elas mais importantes do que o flagrante da minha consciência, do que o testemunho da minha consciência. Podemos citar alguns exemplos, vamos citar apenas um. Vamos visitar um mercado A, e esse mercado, apresentando questões ecológicas, não me favorece sacolas. E eu me sinto participante dessa grande economia na ecologia, dessa grande preservação, mas no supermercado B eles me entregam sacolas e me entregam fartamente, e eu aproveito. Eu aproveito. Mas por que eu aproveito? Porque não há censura. E aí a minha censura fica... Eu estou contribuindo com a natureza porque o lugar me disse, ou porque eu tenho realmente consciência. E no B, eu faço o que todos fazem porque é permitido. Mais uma vez, nós vamos analisando que essas percepções vão dando a dimensão de que contato a gente já tem, de que capacidade de elaborar a gente já tem, de que conveniência a gente atende, de que reino dos céus a gente almeja, mas ainda faz parte, né, de um outro, que as percepções elas não estão em dia com aquilo que eu preciso, mas com aquilo que eu consigo. Então, eu não vou determinar uma santidade, por assim dizer, de uma coisa que eu sei não ter. Porque mais cedo ou mais tarde, os de dentro de casa, os mais próximos, vão ter um comportamento difuso dos conceitos que eu emito e vão até se afastar, não pelos conceitos estarem errados, mas pela minha prática estar completamente divergente daquilo que eu preciso ter. E se os meus próximos são os que me conhecem melhor, sabem disso, a quem eu estou, de alguma forma, enganando? Então, Jesus, com essa informação do reino dos céus, ele traz consolação para as aflições que a gente muitas vezes espera que alguém nos atenda, né, na sua determinando o seu fim ou aliviando a carga que nós estamos carregando, amenizando as aflições, acalmando os pensamentos difusos, mas estabelecendo um princípio de que eu sou responsável por acessar esse conteúdo de informações e ter essas respostas que eu busco fora de mim. E esse trabalho é um trabalho grande, é um trabalho de dedicação, é um trabalho, né, de muita persistência, porque a verdadeira vida não admite desistência. E aí nós vamos ver que, enquanto mais eu adio, né, o acesso a essas informações, o experimentar dessas informações, eu adio o melhor para mim, eu adio a felicidade, eu adio o ser melhor com os que estão mais próximos e com aqueles que cruzam o meu caminho físico ou espiritual. E nisso eu sempre me questiono, por que ainda não consigo? E ao invés de trazer tristeza, isso me traz motivação. Isso me vai fazendo perceber que é isso que verdadeiramente interessa, que é esse sentido que me trouxe aqui.
que todas as oportunidades de reencarnação, em todas as programações que nós pedimos e que fazemos, né, a nossa agenda espiritual, pedimos a Deus para ser melhor nisso, para ser melhor aquilo, para conquistar, está o tempo todo conosco. Porque estar encarnado ou desencarnado é circunstancial, mas ser espírito é constante, é contínuo. Os momentos de lucidez que nós atravessamos, eles acontecem quando estamos na matéria e quando estamos fora dela. Mas como nós procedemos de acordo com essa percepção, é que vai trazer a gente, né, este sentido de continuar, este sentido de buscar novas oportunidades, mas não mais assumir um compromisso que nós sabemos que não vamos dar conta. Mas é principalmente trabalhar nas tarefas e realizar as tarefas que nós julgamos mais mínimas, mas são aquelas que vão nos fortalecendo o caráter, a vontade e as ações, para que nós sejamos capazes de dar passos mais firmes, de elaborar projetos maiores, né, de entrar para a intendência das coisas maiores, como diz Jesus na parábola dos talentos. Então, identificar de que este reino dos céus deixa de ser privilégio de alguns para ser o comum a todos, deixa de ser uma pertença de um grupo que se intitula eleito para ser acessível àquele que está na rua, àquele que está atravessando um momento de governar uma cidade, um estado, uma nação, uma organização, uma casa espírita, uma escola, para administrar uma família. É o momento de realizar, é o momento de edificar, é o momento de construir no bem. E aí a responsabilidade passa a ser vista não apenas por ser notada por todos, mas como eu envergo com responsabilidade, com hombridade, com fé, aquilo que me está sendo apresentado para administrar. E nessa multiplicação de talentos, nós verdadeiramente vamos trabalhando para que esse reino dos céus ele se converta, né, na nossa ação, ele se converta no nosso comportamento, na nossa fala, ele se espraia em nós. Então, mais uma vez, quando Jesus nos diz que nós não devemos colocar, né, a luz embaixo do alqueire, o reino dos céus está dentro. Mas como a aparência externa pode ser esse alqueire para essa luz? Como eu tento sufocar? E aí fazendo referências, não para que nós entendamos de outro jeito, mas para que vejamos a superação. A missão de Paulo ia sendo completamente sabotada por Saulo. Até Jesus vir lhe dizer: Saulo, o que é que você evita neste acontecimento? O seu encontro é comigo. O seu encontro não é com você, o seu encontro é comigo. O reino dos céus está dentro de você, Saulo. E é esse reino dos céus que eu quero que você viva, experimente. As leis que você defende são as leis da vida. As leis do amor, as leis da fraternidade, da concórdia, do falar, do respeitar, do viver. E quando ele entra em contato com isso, nós hoje temos o Paulo, né, com a expressão que ninguém mais conseguiu. Já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Vejamos que ele não disse que foi Jesus, mas o Cristo. Esse Espírito, né, que nós imaginamos, né, de toda a completude, de todas as virtudes, que viveu na integralidade o reino dos céus e espraiou para além, né, da sua forma física. Então, trazer essa luz, sendo a luz, sendo o sal da terra e a luz do mundo, o sal não apenas para dar sabor, mas para evitar a corrupção, para evitar a deterioração. Que a gente tenha, mais do que o sabor, tenha a condição de preservação do que é bom, mas a fomentação desse que é bom para que mais pessoas tenham acesso. A fomentação daquilo que os mensageiros do bem trazem
e que deve ser veiculados a mais pessoas, deve ser vivenciado por mais pessoas, porque enquanto nós reclamamos, nós estamos perdendo energias muito importantes para a construção daquilo que a gente precisa. E muitas vezes a construção daquilo que a gente precisa não é exterior a nós, como a construção de uma casa, a compra de uma casa, a compra de um carro. Isso é importante, mas não é o essencial. O essencial é essa construção de conhecimento baseado nessa informação de Jesus, do reino dos céus. Isso que a gente acessa, isso de mais conteúdo, de mais espiritualização, de mais espiritualidade, de mais sentimento. E a gente vendo essa, não apenas a interiorização no sentido de viver insulado da realidade. Isso muitas vezes é negligência, mas é estar em contato com o que existe e que a gente precisa ouvir mais para analisar melhor, para viver de uma forma mais digna, como o próprio Jesus nos ensinou. Longe de querer, de alguma forma, trazer definições ou verdades, trazemos apenas conceitos, uma forma de dizer. É possível enxergar diferente tudo aquilo que a gente tem visto, mas enxergar sempre pela maneira de Jesus é o modo mais indicado. É a maneira que nós precisamos entender para ir, né, até o que nós temos de maiores conquistas, o que nós temos de maior pureza, o que nós temos de maior entendimento, de vivência, de plenitude, de amor. Então, buscar nele este sentido, encontrar nele esta força, essa forma, vai dar a gente a condição não apenas de superar esses momentos de dificuldade, mas entender que esse é mais um momento para que a gente se porte bem, dentre tantos outros que estamos sendo convidados a testemunhar. Então, fica aqui o abraço, fica aqui a palavra, mais uma vez dizendo que não há definição de conceito, nem tampouco a ideia de ter falado uma verdade, mas de verdadeiramente de apresentar, né, uma maneira de que a gente busque, de que a gente não fique apenas na reflexão, de que a gente trabalhe para se alimentar isto em nós e para além de nós, com alegria, paz, saúde, felicidade a todos. Muito obrigado mais uma vez.